Senhoras e senhores, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse material a gente não sabe que horas que as pessoas estão vendo, né? O nosso agradecimento àqueles que vão nos acompanhar e iniciando o nosso podcast de hoje e trazendo um assunto muito polêmico, né? Muito polêmico, discutido no Brasil inteiro. E a gente sabe que nós pertencemos, principalmente aqui no nosso interior de Rondônia, aqui na nossa planície, nós somos uma comunidade eminentemente tradicional, né? Somos conservadores. E esses assuntos mexem muito. E nós trouxemos aqui o pastor Marcelo, da Igreja Missionária do Avivamento, trouxemos aqui o doutor Grieco Lindoni, né? Ele é advogado, é da Defensoria Pública e é o diretor da Associação Cannabis Medicinal de Rondônia. E o assunto é esse que o Brasil inteiro está discutindo: descriminalização da tal da maconha. Eu vou começar aqui pelo pastor Marcelo, né? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. E gostaria que o senhor se apresentasse ao nosso público. Bom dia, seu Camata. Obrigado, vereador Edísio Barroso. Obrigado, doutor Grieco. Prazer. Obrigado a toda a sua equipe. Que Deus abençoe aos internautas. Uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa manhã contribuindo com esse tema tão debatido, tão sensível e tão importante nos dias de hoje. Muito obrigado. Muito bem, Greco, doutor Greco, né? Advogado. Bom dia, bom dia. Eu dispenso doutor, eu não advogo também, eu assessoro na Defensoria. Então, eu sou servidor público, eu assessoro na Defensoria Pública, e aí eu sou pesquisador e ativista também. Atualmente eu estou na direção da Camero, pesquiso drogas e prisões desde 2017, 2018, e aí, a partir de 19 ou 20, eu começo a trabalhar na Associação de Cannabis. Então, essas duas leituras estão aqui, né? Tanto da descriminalização de um ponto de vista de política pública, penitenciária e de segurança pública, como de maconha e saúde, acesso à saúde, que também é uma temática. E sou especialista também em direitos humanos na América Latina pela Federal da Integração Latino-Americana, que é a UNILA, em Foz do Iguaçu, e eu espero contribuir com esse debate. Não tenha dúvida. Edísio, você não vai falar nada? Vai ficar só ouvindo hoje? Né? Pode usar o microfone. Como nós estamos aqui ainda com 3 microfones apenas, mas eu gostaria de cumprimentar todos os internautas, todas as pessoas que estão assistindo e pedir para que vocês se inscrevam no canal, que dê o seu like, interessante para nós, e cumprimentar o pastor Marcelo. Obrigado. Agradecer a sua boa vontade de estar conosco discutindo esse assunto extremamente relevante para a nossa sociedade. Agradecer o Greco também, que eu pensei no Greco porque é uma pessoa também bem focada no assunto, né? E dizer que aqui o objetivo não é criar nenhum tipo de polêmica, o objetivo é a gente levar a opinião de pessoas que têm um conhecimento, que têm uma formação de opinião, tanto no meio religioso quanto no meio social, a sua opinião e o que você pensa sobre o assunto, né? É um assunto que está sendo discutido a nível de Brasil e a gente precisa estar focado, está inteirado sobre o que está acontecendo. Então, eu vou deixar com o Camata vai conduzir o programa. Seja bem-vindo, Camata, mais uma vez. Fique à vontade e sintam-se em casa. Aqui é uma casa aberta, né? Porque o podcast ele tem essa principal vertente, né? Que é o rádio dentro da internet. É verdade. E é bem informal, né? Quanto mais informal, melhor. Porque a internet, através, logicamente, do Face, do Zap, do Instagram, enfim, de todos os elementos que ela tem de fazer a propagação, ela tomou conta do mundo hoje, né? E o interessante dela é que ela não representa o pensamento único ou do político ou da grande mídia, que pode ser fisiológica, porque ganha,
ou da grande mídia, que pode ser ideológica, porque tem partido, a internet é um campo aberto. Todo mundo tem o direito de colocar a sua expressão. Mesmo as pessoas que não têm cultura acadêmica, às vezes têm uma inteligência muito avançada e colocam excelentes coisas para que a gente possa apreciar. Então, a primeira pergunta que eu vou deixar aqui para os dois, descriminalizar. A função do Estado não é recuperar, ao invés de facilitar? Essa é a pergunta. Pode falar, pastor. Posso falar? Pode. A função do Estado, sim, claro. Eu analiso essa pergunta, eu preciso analisar ela por várias vertentes, eu preciso analisar um contexto para que eu possa formar uma opinião. Quando nós falamos, né, nessa liberação ou na descriminalização, eu preciso saber pontuar, né? Eu preciso saber de consequências a médio, a curto e a longo prazo. Quais são as consequências de uma descriminalização? A consequência a médio, a curto e a longo prazo. Ok. Agora, quais são os programas de conscientização que existem para que isso venha acontecer? Né? Quais são os programas? Né? Programas que vão conscientizar. Né? O que o Estado está fazendo? Quais são os programas que trata dessa questão da liberação? Tá? A liberação ela vai passar por um programa de qualidade, ela vai passar por um programa de idade, ela vai passar por um programa de controle, né? E como é que fica ali aquelas pessoas que fornecem essa droga? Então, eu vejo que a pergunta é uma pergunta relevante, mas uma pergunta muito complexa que precisa ser analisada friamente e com bastante profundidade, porque não simplesmente eu sou a favor da descriminalização, eu sou a favor da liberação, que é diferente. Tá, mas antes de responder essa pergunta, eu preciso entender quais são os programas sociais que o governo, que o Estado tem de conscientização a curto, a médio e a longo prazo. Ou seja, há um programa, né, de qualidade, há um programa onde haverá uma idade, há um programa de distribuição. Qual é a qualidade desse material que está sendo liberado? Que nós sabemos que há muita mistura, né? Sabemos que, enfim, existe uma parte de adulteração muito violenta por parte, né, desse produto. Então, a minha maior preocupação, né, antes de responder essa pergunta, é entender, né, o que o Estado está fazendo para poder conscientizar. Ou seja, nós vamos resolver um problema, não é reprimindo, mas é prevenindo. Exato. Doutor Greco, o assunto é o mesmo para o senhor, né? Obrigado. Eu dispenso o doutor, por favor, me incomoda até um pouquinho. Gosto da sua provocação, porque assim, ó, descriminalizar ou recuperar, beleza. Mas aí, sendo dialético, sendo pragmático, a gente está no Brasil, então a gente está discutindo aqui a política de drogas que o Brasil tem adotado, né? Que atualmente é a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. A gente conhece como Lei de Drogas. E aí, quando a gente fala de descriminalizar ou recuperar, a gente tem alguns dados, e aí são dados que eu me debrucei em cima, minhas fontes são principalmente o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, né, e o Atlas da Violência do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São geralmente as fontes de dados quando você analisa segurança pública e prisões, e produção de dados de violência no Brasil. E aí, como eu disse no começo, eu me debrucei sobre esse assunto há algum tempo, já faz algum tempo, estudei modelos regulatórios, estudei custos da proibição, o que essa proibição tem representado no Brasil e quais têm sido os desdobramentos dela, porque só conhecendo o contexto em que a gente está inserido agora é que a gente pode pensar num plano pragmático de futuro. Né? Então, o primeiro dado é o seguinte, a proibição, do jeito em que ela está posta, a proibição afasta as pessoas de tratamento profissional, de profissionais qualificados. Você tem tanto profissionais que se sentem coagidos de colocar, por exemplo, olha, eu trabalho com dependência, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, eu trabalho com uso de drogas. Como deixa o usuário coagido de procurar ajuda, porque ele corre o risco de ser denunciado, ele já vai ser olhado como diferente, ele já vai ser menosprezado ali. Então a gente tem uma coisa, descriminalizar ou recuperar. Eu tenho, e é a corrente teórica que eu sigo, que as duas coisas precisam andar juntas. Isso precisa acontecer, porque senão o problema vai só aumentar. E aí, falando disso, eu estive analisando também nesse texto, aliás, esse texto meu está publicado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, na revista Liberdades, edição 30, quem quiser
E aí eu analisei a experiência dos Estados Unidos quando proibiu o álcool. Quem lembra disso? Eu lembro pelos filmes de Al Capone. Do Al Capone. Pois é. O que a proibição do álcool criou nos Estados Unidos? O mercado ilegal. Álcool sem qualidade. Gente comprando álcool manufaturado em casa, morrendo de intoxicação, batidas policiais, que é muito semelhante ao que tem acontecido no Brasil. Quer dizer, você proíbe uma substância, ela não vai deixar de ser vendida. Só que ela passa a ser vendida ilegalmente. Aí esse dinheiro não gera receita, as pessoas não podem procurar ajuda, não tem nenhum controle de qualidade, não à toa estão vendendo caco de vidro moído como cocaína e um monte de outra merda aí. Então, o primeiro dado é o seguinte: a proibição da Lei 11.343 de 2006 tem afastado as pessoas de tratamento. E aí, muito recentemente, tem se implodido também, estão desmontando as secretarias que tratam desse tema por outros vieses que não o penal. Aí a gente concentra todo o esforço em mandar a polícia militar nas favelas, prender boqueiros, que são a ponta. Primeiro, não é nem quem ganha dinheiro de verdade vendendo droga, né? E aí você prende 5 boqueiros hoje numa favela, amanhã tem quantos? Tem 15. Tem 15, porque é um lugar que absorve força de trabalho ociosa, principalmente nas periferias. Então, o meu ponto aqui é o seguinte: antes de qualquer proposta do que fazer, em que cenário nós estamos? Que proibição nós estamos vivendo e o que essa proibição tem representado? E aí eu digo, essa proibição dobrou o número de pessoas encarceradas, cerca de 70% a 80% das pessoas presas no Brasil estão presas por tráfico de drogas, furto e roubo, aí os outros 20% a 30% que são crimes violentos, né? Então a gente tem pessoas que poderiam estar trabalhando, que poderiam estar gerando receitas, poderiam estar em programas de recuperação e estão presas por causa dessa lei também. E aí uma outra experiência, quando o senhor mencionou, eu gostei muito quando o senhor mencionou, tá bom, a gente vai regular. Que se chama isso, né? Se algo era proibido e aí passa a ser legal, a gente tem que regulamentar isso. Não é simples como se faz parecer. E aí tem uma experiência que serve de paradigma que é muito importante. Eu não lembro agora o ano, mas vocês devem lembrar, e eu lembro porque foi meio que na minha infância também. De quando o Brasil sentou e resolveu analisar o tabagismo, né? Que dava muito problema no SUS, que tinha muitos problemas, o tabagismo. Aí o que se fez? Aumenta imposto, né? Fica mais caro de comprar, fica mais difícil de comprar. Aumenta a campanha, selo atrás das carteiras de cigarro, controle rigoroso de idade de venda. E o Brasil teve resultados maravilhosos com essa campanha em torno do cigarro. Então, assim, não necessariamente a gente precisa prender todo mundo. Existem outros jeitos de se enfrentar. Tanto que a proposta... E aí isso não é objeto do julgamento do STF agora. Eu estou falando de outra coisa, a gente pode voltar para o julgamento. Mas a proposta de regulamentação da maconha e das outras drogas passa por isso. Para que seja vendido legalmente, com controle, com qualidade, que gere receita para o Estado e que essa receita seja revertida em programas de combate e conscientização. Esse é o meu primeiro ponto. De onde a gente está com proibição de drogas no Brasil hoje. Muito bem. Agora uma perguntinha rapidinha. Né? O Estado reclamou via Senado que o Supremo estava legislando a sua competência. O Supremo acha que ele legisla a competência dos outros quando os outros não fazem o seu dever de casa. Ou seja, agora, no caso, né, dessa normatização que é do Supremo, o traficante continua sendo criminoso. Como que é que o usuário vai se apossar daquilo que ele tem direito sem passar pela mão do irregular, que é o traficante que vende? É a farmácia? É uma pergunta. O que o senhor acha, pastor? É muito complicado, porque tira uma competência que é de uma bancada, transfere a uma outra bancada, né? Por quê? Porque, infelizmente, nós trabalhamos com pessoas populistas, pessoas que não querem perder os seus apoios, não querem perder as suas bases. Então, a preocupação gera essa terceirização do problema ou do assunto, né, a ser discutido, e aí isso aí leva um certo tempo e acaba
acaba que complicando um pouco mais, ou seja, aquilo que poderia ser resolvido facilmente, eles estão terceirizando, né? E acaba que cai no colo de pessoas que muitas vezes, né, nós tivemos agora, estou já a favor já, né? Então, como o Grieco colocou aqui, o assunto está em discussão, o assunto está, né, em debate, e aí sabe lá quando isso aí, né, vai ser levado para plenário, mas a grande questão é essa, como que vai ficar essa situação? Essa é a questão. Pois é, deixa eu dar um recadinho aqui, que tem gente entrando aqui no nosso podcast perguntando se é um canal aberto. É aberto, e aqueles que queiram participar com questionamentos, né? Nós estaremos aqui para ouvi-los e passar também para os nossos entrevistados. Agora, doutor Greco, tirar o doutor. Tirar o doutor, por favor, só Greco. Tirar o doutor do Greco, porque o Greco está incomodado com esse doutor. Eu posso fazer uma ponta rapidinho Pode, quando a gente fala de pode. competência legislativa de Supremo? Eu sou bacharel em Direito, né, de formação. Eu trabalho já há quase 10 anos, embora não pareça, né? É o seguinte, tem uma coisa que se chama distribuição de competências legislativas, né? O que é do legislativo municipal, o que é do legislativo estadual, o que é do legislativo federal. Existe uma coisa também... E aí eu falo muito disso, que se chama omissão legislativa, que é nisso em que está incorrendo o Legislativo Federal, tá? Então, quando o Legislativo busca puxar a orelha do Supremo e falar, não, esse assunto é nosso, o Legislativo está sendo, no mínimo, hipócrita, essa bancada que coloca isso. Por quê? Há projetos de lei em discussão sobre a matéria da lei de drogas há uma década. E aí o Legislativo sentou em cima e não vai legislar. Isso se chama omissão legislativa e regulamentar, que é o mesmo caso da maconha na farmácia, para as pessoas que precisam dos tratamentos à base de cannabis, né? A lei de drogas permitiu, já em 2000, para que a Anvisa regulamentasse. De 2006 para 2019, a Anvisa não regulamentou. Em 2019, a Anvisa regulamentou muito mal, só privilegiando laboratórios internacionais. Mas deixa eu voltar um pouquinho, porque a gente não está falando desse tema ainda. A questão é, o Supremo chega nessa questão legitimamente porque foi provocado e é a instância máxima de jurisdição, né? E o controle para que se acesse com uma ação até o Supremo é muito rígido, muitíssimo rígido. E aí a outra questão é, o Legislativo não legislou até hoje por quê? O Legislativo está incomodado que o Supremo está regulando, está em vias de regular? Por quê? E aí eu tenho uma teoria da conspiração, mas a gente teve uma explosão também de clínicas de tratamento, entre muitas aspas, ligadas a setores religiosos que não recuperam seu ninguém, que tomam muitas vezes dinheiro de particulares ou do Estado, e aí toda semana, todo mês, tem uma denúncia de tortura, de maus tratos, de exploração de trabalho escravo nessas clínicas. Então, talvez essas pessoas se sintam ameaçadas por uma proposta que enfrente o assunto de verdade. O outro ponto que eu preciso falar é o seguinte, o Brasil vive uma emergência prisional. Quando eu comecei a pesquisar, o Brasil era a 4ª maior população carcerária do mundo. Pouco tempo depois, estamos em 3º lugar. Primeira coisa, que projeto de país é esse em que a gente se sente confortável em ser a 3ª maior população carcerária do mundo? Uma outra pergunta, o que tem melhorado em níveis de segurança pública? Essa quantidade absurda de prisões. Eu não me sinto mais seguro do que eu me sentia 10 anos atrás. Eu acho que eu vivo num mundo mais violento do que eu vivia 10 anos atrás. E aí, o Supremo vem regular essa questão. Eu vou falar um pouquinho assim, sem querer entrar em juridiquês. Mas por quê? A lei de drogas diferencia, em tese, traficantes e usuários. De modo que traficantes seguem no rigor da lei e usuários têm penas de advertências. Na prática, e aí eu me debruço sobre esse problema há anos, na prática a gente tem uma carta irrestrita porque a lei não tem critérios objetivos. Por exemplo, olha, até tal quantidade é traficante, até tal quantidade, a partir de tal quantidade é usuário.
Ou o contrário disso, me embolei aqui. Mas até tal quantidade é usuário, a partir de tal é traficante. Então, na praxe, no dia a dia, no direito penal, a gente vê pessoas com 7 gramas de crack, são histórias tristes. A gente vê pessoas que venderam tudo que tinham em casa, que estão num nível de dependência desgraçado, vendeu tudo que tinha em casa, comprou tudo, deu 7 gramas de crack, só que 7 gramas de crack são 40 pedras. E aí, isso chega num chega num processo como se essa pessoa fosse um grande traficante. Essa pessoa não tem uma bicicleta, não tem uma casa, não tem onde cair morto e ainda vai passar 10 anos no mínimo presa. Ou seja, o que essa proibição tem feito de bom no combate às drogas? Porque uma coisa eu vou concordar com todo mundo aqui. O Brasil tem um problema grave de uso de drogas, principalmente álcool e principalmente crack. Agora, isso é verdade, mas não é verdade que a lei de drogas tem feito alguma coisa positiva quanto a isso. A lei de drogas tem, pelo contrário, piorado o problema. E aí eu fui dar uma pesquisadinha ontem de quanto estimativa se gasta com combate, com o que se chama de combate. E aí, segundo o IPEA, a gente tem um custo de bem-estar social em torno de 50 bilhões de reais anuais na guerra às drogas. E aí me digam vocês acham que tem menos droga circulando na rua hoje? Não tem. Não tem. Nunca foi tão fácil comprar droga. Nunca foi tão fácil. Então, o meu ponto é que esta proibição, como está desde 2006, não está funcionando. Aí a gente precisa ser sério, sereno e discutir o assunto com firmeza, com clareza, com assertividade, com base científica, para que o Brasil passe a enfrentar o problema das drogas de forma responsável. E parte disso é parar de prender usuários de drogas e se focar nos grandes traficantes, que é o que a gente estava comentando antes do programa começar, não é? Quem está preso por droga no Brasil é boqueiro. Não é transportador, não é atravessador, não é quem lava o dinheiro do tráfico. É só o boqueiro. Na verdade, eu não sei, às vezes eu digo que eu venho lá de Getúlio Vargas, né? Tem um tempo danado. Em 1960, eu sentei na frente de um microfone. Nesse tempo, eu não conseguia fazer um programa de polícia de meia hora nem por semana. Caraca. Né? Eu chegava na segunda-feira na delegacia para ver o que tinha acontecido. 2, 3 bêbadozinhos ali que aprontaram uma baguncinha, uma briguinha, né? Naquele tempo tinha um batedorzinho de carteira que pegava com aquela unha grande assim, puxava a sua carteirinha para você não perceber, né? Mas não te feria, não te matava, não dava facada, né? Não tinha telefone para ser roubado. Então, às vezes a gente diz que a gente era feliz e não sabia, né? Agora, o pastor, eu não sei, mas naquele tempo, né, eu tiro pela minha família, porque eu fui, com 9 anos, fui para o Colégio Marista, fiquei lá quase 5 anos, né? E eu sempre, hoje, né, olhando para mim, foi o melhor tempo da minha vida. Foi o que mais orientou o meu comportamento como cidadão para o resto da vida, foi aquele seminário, né? Que eu fiquei pouco tempo até. Então, a coisa degringolou de um jeito, né, que, lógico que esse erro está no que é público. Está lá no nosso povo, que é eleito, que não está cumprindo aquele dever de ofício que eles deviam fazer. E que o Supremo, né, toma para si a responsabilidade. E a gente sabe que o poder eleito, né, é o poder maior. Sim. O Supremo é o poder derivado. Derivado de quem? De quem o povo elegeu. Agora, hoje, eu diria que parece que o Congresso só se ativa quando vê o PIX. Aí a coisa funciona, que é uma beleza. Que se o senhor me permite, exatamente o que está acontecendo na questão de drogas, né? Agora, a droga não tem PIX? Tem. Tem. Vamos seguir o dinheiro. É do lado errado. Vamos seguir o dinheiro. Vamos atrás do dinheiro. Vamos ver quem está lavando esse dinheiro. Se fica um. Aliás, eu queria falar uma coisa que eu estava morrendo de medo de falar. Não, fala. Mas como é público, eu espero não sofrer nenhuma represália. A gente teve casos sérios de tráfico de droga. A gente teve um caso sério de tráfico de droga no avião da FAB recentemente. No ano passado, ou retrasado, a gente teve o assessor de um político rondoniense, que eu não vou falar o nome, que foi preso na Operação Alcance, que estava tentando remeter ao menos
ao menos 1 tonelada de cocaína. De Rondônia, que vem da Bolívia, para o Ceará. Agora, essas pessoas não têm foto em jornal. Não tem foto em jornal. Fica não. Não tem foto em jornal. Mas fica tão difícil a gente discutir esses assuntos hoje, né? Depois que a gente viu um presidente sair de onde saiu para ser presidente da República outra vez, o resto fica tão pequeno, que a gente não sabe mais o que falar. Pastor, emite a sua opinião. Eu só queria assim, voltar um pouquinho atrás. Eu quero, né, com todo respeito à minha vênia, né, com todo respeito, quero discordar aqui, né, do Grieco, quando ele afirma instituições que faz tratamento que não recupera essa... Eu até te entendo, né? Porque nós trabalhamos no dia a dia, a igreja evangélica, porque quando ele fala das clínicas e atrela ao sistema religioso, né, que pega dinheiro e não recupera o seu ninguém, então há um erro e eu discordo, né? Eu convido ele a conhecer trabalhos, convido ele, né? Aqui em Ji-Paraná nós temos a Igreja Batista, pastor Sérgio, um homem muito sério, que faz um trabalho relevante. Nós temos a Igreja Madureira, que faz um trabalho muito sério, muito relevante. Então nós não podemos generalizar, nós temos que aprender a colocar vírgula e aprender a separar alhos de bugalhos, né? Ou seja, nem todo pau que dá em Chico dá em Francisco. Então nós temos que saber distinguir o que é e o que não é, né? Outra coisa, como em todos os meios tem pessoas decentes e não decentes, no meio evangélico ou nessas clínicas também há também, né? Então na esfera jurídica tem gente que não vale nada, no nosso meio também tem gente que não presta. Então nós não podemos generalizar. Então nós temos que saber separar, né? E eu, né, fico essa pequena observação, porque nós estamos no dia a dia. Então eu apresento famílias em Ji-Paraná que estão dilaceradas, destruídas, né? Porque o ente querido está afundado, mergulhado. São pessoas, a nossa igreja, ela fornece em torno de 220 cestas básicas todos os meses, né? Isso não é roubar dinheiro, isso aí não é pegar dinheiro do povo. Nós pagamos tratamentos. Nós enviamos pessoas para o Riozinho, enviamos pessoas para Porto Velho, enviamos pessoas para Cuiabá, né, para tratamento, custeando toda essa despesa. Então, assim, há um problema gravíssimo, eu concordo com ele, que tem que ser... Fica essa pequena observação, mas há um problema grave que tem que ser discutido. Existem associações, existem ONGs, existem instituições sérias que estão trabalhando na prevenção, que estão trabalhando na orientação e esse pós também, esse acompanhamento, né? Eu tenho famílias, né, que eu acompanho, eu não vou citar nome de bairros aqui, porque eu não quero, apontar, mas eu tenho casos, né? São N situações, né, de mulheres que são agredidas, de filhos que são agredidos, crianças menores estupradas. Outro dia desse eu me deparei, eu estava num determinado bairro aí daqui da cidade, e eu me deparei com um cidadão com vaso sanitário no ombro. Feio, né? Com vaso sanitário no ombro. E eu parei. Esse camarada é um professor, tem 2 faculdades, ele é pedagogo e é formado em letras também, né? 2 faculdades. Ele, um cidadão aparentemente, né, enfim, simpático, com vaso sanitário, e ele caminhando, eu parei e disse: fulano, você está indo aonde? Ele falou: pastor, é o senhor e tal. Pastor, eu não aguento, cara, eu tenho que ali vender esse vaso sanitário. Eu ranquei, e eu conheço a família, né? Logo após eu olhei, tinha uma mensagem no meu celular, a esposa pedindo socorro, pedindo uma ajuda, porque, né, o fulano levou o vaso para poder vender, porque a fissura ali, né, a ansiedade, a fissura estava... tão grande que ele não teve outra alternativa a não ser arrancar aquele vaso e vender aquele vaso. Agora sim, eu tenho um pensamento um pouco diferente, né? Eu não creio que se liberar vai resolver. Eu creio que se prevenir vai resolver. Porque então vamos liberar tudo. Se liberar, né? Então libera tudo, né? O que mais mata hoje é o álcool. É uma droga, né, que é liberada. Lícita. Né? E aí? Então, se liberar, resolve. Se liberar, vai acabar com o problema. Então, libera tudo. Isso, é esse o ponto. Né? Libera tudo, então.
já se liberar, né? Então libera tudo. Eu não vou nem entrar dentro, né, de um viés bíblico, teológico, que é uma outra situação, né? É uma outra situação, né? Eu não vou entrar nem no campo da filosofia, não vou entrar nem no campo da teologia, muito menos bíblico falando. Ou seja, né, o apóstolo Paulo, ele diz algo muito, muito interessante. Em 1 Coríntios 3, 16, 17, ele diz que o nosso corpo é templo, né, e morada do Espírito Santo. Então, eu não vou entrar nesse viés, né, porque o foco não é esse, mas quando a minha preocupação na questão desacerbada, né, do que está acontecendo aí, ou seja, não é nenhuma questão, né, de ser a favor ou ser contra, né? É uma questão. Ô, Greco, eu sei que você quer falar mais coisas, mas eu estava vendo um pouco de ferocidade de você em cima do traficante. Eu ia me retratar agora. Né? Não. Entendeu? Não. Você nominou aí o caso do avião da FAB. Esse avião da FAB tinha 12 anos que esse cara estava fazendo a mesma coisa. Pois 12 é. anos. Chegou um governo que ele foi preso. Né? E esse governo parece que era o dono do produto, não tem nada a ver. Porque ele vem lá de 2003 fazendo a mesma coisa. Vamos deixar correr esse processo, né? Deixar isso para lá. Vamos deixar correr. Agora, como é que você vai fazer para atender o cara que quer a droga legalizada, descriminalizada, se não tem um fornecedor? Como é que faz? Posso fazer um reparo antes disso? Pode reparar, Pastor, tudo, aqui você manda. No assunto que o senhor levantou por último, de fato, o senhor tem razão. Eu estou apontando que há muitas denúncias, mas como o senhor disse, tem muita gente fazendo trabalho muito sério, viu? Então, minha retratação para o senhor, não se preocupe, não é pessoal. Não, Existe sim tranquilo, muita sim, gente fazendo trabalho muito sério, mas a gente concorda que também tem muita gente fazendo trabalho, como em todos os campos, né? Existe, tá certo, tem Ji-Paraná, inclusive Ji-Paraná, precisa ter mais. Precisa ter mais. Porque Precisa ter mais. Né, como o Grieco apontou aqui, o índice aqui é alarmante. Nós estamos no dia a dia, desculpe interromper o senhor, nós estamos no dia a dia, o índice é alarmante, então tem que ter mais trabalho sério, transparente. O senhor estava falando da igreja Isso. Madureira. Sim. Né? É o Floriano ainda? Pastor Jaime. Ah, mudou o pastor. É isso, pastor Jaime, né? Desculpa. Deixa eu fazer mais um reparozinho, Faz que era seu aquele reparo. assunto que a gente estava falando antes. E aí fica para o pastor também, que foi uma descoberta assim, que quando chegou para mim, eu fiquei bobo. Eu fiquei bem bobo assim. E isso é uma conclusão da Universidade Hebraica em 1980. Não foi ontem nem anteontem. Mas é o seguinte, em Êxodo 30, 23, quando Deus está passando as instruções do santuário, né? Existe uma tradução que veio para o português como cana aromática, né? E aí fala, né, do preparo do óleo de unção, que são tantos quilos disso, tantos quilos daquilo e tantos quilos dessa cana aromática, né? Mas isso por paixão mesmo, porque eu acho interessante isso, a história, e como isso vem sido tratado na história. E aí, as universidades, principalmente a Universidade Hebraica, se debruçou sobre o assunto e chegaram, né, a partir do estudo etimológico, que é a origem dessa palavra, de onde ela veio, à conclusão de que as traduções, salvo engano, foi do hebraico para o grego que aconteceu esse erro, ou foi depois do grego. Mas as traduções erraram e aí virou cana aromática, mas há uma evidência fortíssima e há um consenso pela Universidade Hebraica, em 1980, que está se falando de cannabis, que é o nome científico do que a gente chama hoje de maconha. Então, o uso, a sociedade, o ser humano, enquanto ser gregário, ser social, tem registros de uso de drogas, de entorpecentes, há 40 mil anos atrás. 40 mil anos atrás. Tanto que isso passa na Bíblia. Aí eu separei aqui algumas citações onde tem isso, né? Esse primeiro que fala de canela aromática para o óleo de unção do santuário, que é em Êxodo 30, 23. A gente tem em Cânticos 4, 14, quando ele está fazendo aqueles elogios à amada e fala que ela é tão cheirosa quanto isso. A gente tem Isaías 43, 24, quando fala, olha, vocês não vão me convencer com seus sacrifícios, nem com suas canas aromáticas, nem com nada. Jeremias 6, 20, Ezequiel 27, 19. Então, a gente tem grandes registros de maconha mesmo na Bíblia. Então, a gente precisa repensar a que interesse isso está servindo. A gente não pode acreditar assim tão piamente. E aí eu gostaria de reafirmar.
o uso de drogas pelo ser humano é muito mais tradicional do que a proibição, do que a repressão de drogas. Por quê? O ser humano usa drogas há pelo menos 40 mil anos. A proibição tem 200 anos. Não chega a 300 anos. Então, e aí a gente precisa ir atrás das origens dessa proibição, do que motivou essa proibição, que toma os contornos que tem hoje em 1971, na convenção, né? E aí se começa a guerra às drogas dos Estados Unidos para as nações aqui de baixo. Então eu acho interessante a gente pensar nisso. De onde que vem essa filosofia? De onde que vem essa ideia? Entende? Porque o ser humano sempre fez isso, continua fazendo e vai continuar fazendo, proibido ou não. Entende? Esse é o meu ponto. Agora, o pastor, ele tá puxando, o homem está preparado que está danado, ele está puxando até a Bíblia aqui para mostrar coisa, entendeu? E aí eu lembrei aqui de um versículo que tem por aí na Bíblia, né? O Romanos 23, o salário do pecado é a morte, né? Em que medida que o salário, né, do pecado é a morte? Bom, nós precisamos analisar o contexto, né? O texto. Agora, vamos lá. O que é pecado, né? O que é pecado? Primeiro, a definição de pecado. Pecado é errar o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Ponto, né? Agora, eu preciso falar das consequências do pecado. Eu uma vez perguntei para um padre, o que é pecado? Uhum. Ele falou, é a consciência do erro. Quer dizer, se eu não sei que eu estou errado, não é pecado. Não é pecado, justamente. Então, eu preciso saber das consequências. Então, eu errei o alvo, né? Então, quais são as consequências, né? Porque alguém fala assim, beber é pecado, fumar é pecado, mentir é pecado, adulterar é pecado. Isso é a consequência. É a consequência que te leva, e a recompensa é o salário, e o final trágico é a morte. E aí nós temos que falar de 3 tipos de morte, né? Porque não existe apenas um tipo de morte. Existe a morte, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, né? Então são 3 tipos de mortes que existe, né? A espiritual, a morte física e, por final, a morte eterna, que essa é a terrível. Ou seja, a droga leva a um tipo de morte, né? Que é praticamente a ausência de consciência, né? Quando, logicamente, a droga... que a maconha dizem que é um cigarrinho, né? Mas é até mais calmo do que o outro, não sei. Eu nunca usei. Se eu pegar na mão, não sei o que é. Nunca vi, nunca peguei na mão. Mas tem-se essa consciência de que simplesmente a maconha, né, não seria tanto. Mas todo mundo que lida com isso, a gente escuta tanta gente importante falando sobre isso, mas ela não deixa de ser uma janela para problemas piores. Camata, é exatamente. Eu queria só fazer, eu estou vendo o debate aqui e está muito interessante fazer um comentário sobre isso aí, porque na verdade é o seguinte: a maconha, mesmo que ela seja historicamente já usada, mas ela é um caminho, é o início. E eu vou falar pelo Brasil. A cultura brasileira nós temos ainda famílias muito despreparadas. Pessoas ainda que não estão preparadas para encarar a vida como ela é. E, na verdade, talvez seja um pontapé inicial, pastor, para outro tipo de droga. Porque hoje tem vários tipos de drogas que são extremamente prejudiciais, não mais à saúde, à sociedade em si, certo? A gente sabe perfeitamente que no meio da alta sociedade brasileira, muita gente usa maconha. Muita gente faz uso da maconha diariamente e tal. Agora, veja bem, ela é uma porta de entrada para outras drogas muito mais prejudiciais. E como a família brasileira culturalmente não está preparada, elas são dilaceradas, literalmente dilaceradas, quando tem uma pessoa que entra pela maconha, começa pela maconha, vai pela cocaína, vai para o crack e para drogas muito mais pesadas. Essa é a grande preocupação. E aí, o governo, eu vejo o seguinte: a descriminalização sendo discutida, vai ser liberado, mas qual o papel do governo nesse social? No trabalho social, no trabalho de conscientização e no trabalho de resgate dessas pessoas. Porque o cigarro, por exemplo, hoje de Paraná, não sei se vocês observam, poucas vezes você vê uma pessoa fumando próximo de você. O cigarro praticamente acabou aqui.
certo? Então tem que ter um trabalho muito sério voltado para esse resgate e essa conscientização. E aí é onde começa tudo. Eu vejo algo muito interessante. Eu acho que o Brasil não está preparado para isso. Eu acho que tem outros temas mais relevantes, né? Não sou contra voltarmos, debruçarmos, né, como especialistas, que nem o Greco, né, o Grieco, outros tantos, né, que são especialistas no assunto, sentar, debruçar, discutir, né, ver os viés contrário ou não. Enfim, agora eu acho que existe... o Brasil não tem uma política de conscientização, disse no início aqui. O Brasil não está preparado. O Brasil não tem um suporte na área da saúde para poder prestar um apoio, né? A Holanda, ela liberou, né, as drogas há um tempo, liberou as drogas e a prostituição. É algo regularizado. Mas agora eles estão reparando essa situação. Eu estou falando de Holanda, não estou falando de Brasil, não estou falando de um país da América do Sul. O Canadá também está passando um momento. Então, para ver, se um país, né, de primeiro mundo, como a Holanda, né, desenvolvido, liberou as drogas, liberou a prostituição, é regulamentado, e agora eles estão tentando reparar, alguma coisa aconteceu. Então, acho que nós devemos... acho que a grande questão da sabedoria, há uma grande diferença entre ser sábio, ter conhecimento e ser inteligente. Acho que o inteligente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Eu acho que nós precisamos de observar mais, nós precisamos de prestar mais atenção, né? E a partir de uma observação, né, bem lapidada, de uma lapidação bem acurada, começar a emitir certas opiniões. Então, eu me baseio muito nessa questão da Holanda, me preocupa muito, não é a minha especialidade, mas me preocupa muito, eu como líder, né, eu preciso navegar em várias áreas, né? Agora o Brasil não está pronto, Ji-Paraná não está pronto, né? O Primavera não está pronto, né? O Rondon não está pronto, o Capelaço não está pronto, o centro de Ji-Paraná não está pronto. Ji-Paraná, o Brasil não está pronto. Ou seja, nós vemos na televisão a situação da Cracolândia, né? Vira e mexe, estão mudando de endereço, né? A Cracolândia já rodou, enfim, tá. Mas qual é a política que o governo tem para poder recuperar? A pessoa não vai. Não existe uma... pode fazer remoção forçada, né? Isso, não pode fazer. Então, eu acho que começa tudo aonde o senhor falou. Começa tudo lá naquela bancada de 500 e poucas pessoas que estão lá. Começa lá. Eu acho que o negócio... Não no STF, né? Então, o negócio começa lá. Eu acho que é a partir de lá, né, que tem que haver uma discussão muito ampla, com muita responsabilidade, com muito equilíbrio, né, analisando vários contextos, né, para que se comece a formar uma opinião, né? Porque não é a você reprimir, mas eu acho que é você conscientizar e você recuperar. Agora, doutor, vou incluir eu quero ter minha fala nesse assunto. Posso? Não, eu só vou acrescentar um item para você fazer a abordagem. Claro. A gente falou do cigarro. Uhum. Por que o cigarro, que era um vício, né, ainda é para alguns, ele começou a ser desprezado? Eu já fui fumante e eu me senti incomodado, né? Começou que não pode fumar dentro do avião, depois não pode dentro do ônibus, depois dentro do carro é ruim. Depois a gente tem aquela consciência de que quem fuma tem cheiro de sarro, de cachimbo, é horrível, né? Então, quer dizer, a sociedade como um todo. E meus filhos, né? Eles cresceram vendo essa discriminar o fumante, né? Sim. E o fumante, por si, ele começou a abandonar, não? E depois, quando eu olhava para trás, quando era bem mais novo, eu tinha mania de fazer mergulho para pegar lagosta, pegar peixe dentro d'água lá no mar, né? E quando eu saía fora que eu fumava um cigarro, eu perdi 1 minuto, né, de apneia. Eu perdi 1 minuto por causa de um cigarro. Então, quer dizer, aquilo também me deu consciência do quanto mal ele pode fazer a gente. Então, por que conseguiram tirar o cigarro da boca de tanta gente e tem que descriminalizar o outro para o cara fumar? Eu te digo. Eu te digo. Pra você mesmo. Porque cigarro gera receita.
Porque cigarro gera receita e é comprado legalmente, com supervisão, e essa receita é vinculada para programas de conscientização. Agora, se tivesse proibido o cigarro igual se faz com a maconha, a gente teria tráfico de cigarro, não teria informação adequada, o resultado teria sido outro. Tanto que eu mencionei isso há algum tempinho, falando de uma experiência vantajosa de regulamentação. Não é dizer assim, é lindo fumar maconha, é muito delicioso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, a guerra às drogas afasta as pessoas do tratamento, agrava o problema. Eu não estou dizendo que não temos um problema. Eu estou dizendo que o jeito que nós enfrentamos esse problema agrava o problema. Mas eu quero voltar um pouquinho num ponto que é muito sensível para quem fala desse tema cientificamente. Por quê? Teve um trabalho, acho que de 2010 ou 2015, entre esses anos, que quebrou isso que a gente chama hoje, no meio acadêmico, de falácia da porta de entrada. Por quê? Testaram, essa hipótese foi testada cientificamente e foi comprovado que não, que maconha não é uma porta de entrada. A verdadeira porta de entrada, se a gente vai usar este termo, é o álcool. Que aí você vai numa festinha, aí enche a cara, aí tem um negocinho. Então, se a gente vai falar disso com seriedade, com clareza, a gente precisa pensar nisso. Maconha não é uma porta de entrada e, pelo contrário, já está surgindo bibliografia que, assim como a ibogaína, que o pastor deve conhecer, o óleo de maconha tem sido usado com adictos, sabe? Para as crises de abstinência. Então, eu ouso dizer que muitas vezes, e com orientação médica, com tratamento sério, eu não estou falando de fumar baseado, eu estou dizendo que, em muitas vezes, num tratamento de saúde feito de forma séria, a maconha pode ser a porta de saída, como é para muitas pessoas da dependência química. Tá? Essa é uma evidência, isso não é uma coisa que eu inventei. Quem fez esse primeiro estudo que fala da porta de entrada se chama Carl Hart, que é um neurocirurgião, não sei, ele é da área médica. Eu tenho mais alguma coisinha para falar? A gente fala assim, ó. Greco, tem uma perguntinha aqui. Então, o pessoal está querendo saber para falar a diferença entre a descriminalização e a legalização. Sim. Então, quando a gente descriminaliza, quer dizer que essa conduta deixa de ser um crime. E aí tem, inclusive, um temazinho, só que eu não vou entrar nesse tema para não ser juridiquês e nem muito chato, mas o porte para consumo, que está no artigo 28 da Lei 11.343, já é descriminalizado. Você pode ser pego portando, e aí se o delegado entender que é porte para consumo, a pena máxima que você vai ter é uma advertência, comparecimento a curso. Então, o porte para consumo já é descriminalizado há muito tempo. Agora, legalização implica que o Estado vai tratar do assunto e vai regulamentar o assunto. A exemplo disso, quer dizer, o cigarro é legalizado, ou seja, tem um regulamento, tem uma disposição de recolhimento de imposto que é mais alto porque a gente visa coibir o uso, entende? Essa é a diferença de legalizar. Legalizar implica regular o assunto, entende? E aí quando o senhor... Tem dois pontos que eu acho nevrálgicos aqui nessa questão. A gente fala... O senhor mencionou Holanda, né? Mas a gente precisa pensar as outras experiências também. Porque a Holanda também não é comparável com o Brasil em questão de dimensão, em questão de IDH, em questão do que é e quem vai para a Holanda. É muito difícil fazer essa comparação assim. Agora, há muitos outros países que fizeram essa experiência e estão tendo resultados vantajosos. Por exemplo, Portugal enfrentou a epidemia de heroína e a epidemia de opioides legalizando, regulamentando, porque eles partiram do seguinte princípio: as pessoas vão usar droga, seja legal, seja proibido. Concordamos nisso? As pessoas vão usar, seja legal, seja proibido. Agora, se o Estado, no seu dever de cuidado, puder minimizar os danos, é melhor, porque gasta menos do SUS. Entende? Então, a gente tinha em Portugal um problema muito grande, porque a agulha compartilhada gera hepatite, gera HIV, gera um monte de doença. E aí, o que o Estado começou a fazer? Começou a criar salas de uso. Aí tem um enfermeiro lá de plantão, tem agulhas limpas, esterilizadas. Ah, quer dizer que o Estado acha lindo usar droga? Não. Quer dizer que o Estado entendeu que é mais econômico dar uma agulha limpa para esse viciado do que cuidar dele no SUS depois.
que ele está doente. Então, se a gente vai debater seriamente sobre drogas, a gente vai falar de regulamentação, a gente vai falar de redução de danos, a gente vai falar de educação pública. Porque é isso que precisa acontecer. Foi bem o mote que puxou o começo dessa conversa. Como vai ser? Bom, eu gostaria que fosse regulamentado, que fosse legislado, que fosse conscientizado e que as pessoas pudessem fazer isso sem medo de ir para a cadeia, porque implica também no medo de procurar ajuda. A proibição afasta as pessoas que têm problemas com o uso de droga de procurar ajuda qualificada. E aí, então a gente tem os Estados Unidos, que tem muitos estados que regulamentaram, e aí por causa do sistema normativo lá, cada estado regulamenta como quer, mas já temos muitos estados em que já regulamentou. A gente tem a Espanha e a gente tem tantos outros países. A gente tem o Uruguai, que fez isso. Salvo engano, o México votou isso no ano passado. Então, essa revolução está acontecendo no mundo inteiro, e a gente precisa saber se a gente quer ser um país de vanguarda ou se a gente quer ser um país do atraso. Porque, eu repito, as pessoas sempre usaram e sempre usarão drogas, proibidas ou legais. E aí, quando a gente fala da Cracolândia, eu acho importante porque a gente pode comparar, é como se fosse um vidrinho de laboratório, e a gente compara duas experiências diferentes. A gente pode comparar o que era a Cracolândia quando tinha o programa Braços Abertos, acho que foi cerca de 2005, em que as pessoas recebiam moradia, recebiam comida, tinham assessoria para ou voltar para a educação, que muitos são evadidos das escolas, ou conseguir emprego, porque muitos são grandes profissionais que perderam tudo por causa da droga, entende? E aí, esse programa Braços Abertos foi destruído, né? Foi destruído, de repente não vai mais profissional de saúde para onde estão os usuários problemáticos de droga, e aí deixaram só a repressão policial. E aí a gente tem essa volta da Cracolândia. Então é muito simples de analisar a diferença das duas abordagens. Se a gente vai acolher e tratar essas pessoas como gente que elas são, ou se a gente vai só bater e prender. O resultado de bater e prender a gente já viu, a gente está vendo. Entende? Então, eu gostaria de muita clareza quando a gente fala disso. O meu ponto é o quê? O Brasil prende muito, e o Brasil prende muito mal por tráfico de drogas. Tanto é que continua circulando. Vocês acham que diminuiu o volume de droga? Nada. Então, temos consenso nisso, de que o Brasil tem falhado miseravelmente na política de drogas? Vocês concordam com isso? Concordamos. Pois é. Então, essa questão precisa ser levada com base científica. E aí, o Brasil não está pronto, o Brasil não está pronto. Eu tenho duas questões, assim, ó. Ele nunca vai estar enquanto a gente não começar a formar. Nunca estará, se a gente não começar a formar. E aí, nisso, as associações de cannabis têm feito um trabalho excepcional no Brasil. E aí, a segunda questão é, não está pronto, não está pronto. Tá bom. O Legislativo passou de 2006 a 2023 sem legislar, sabendo do estado de coisas inconstitucional que existe nas penitenciárias brasileiras, porque a DPF 347 reconheceu isso em 2015, tá? E a gente vai esperar o quê? A gente já passou da 4ª para a 3ª população carcerária mundial. A gente vai esperar chegar em primeiro para a gente debater o assunto com seriedade? Esse é o meu questionamento. O ponto que eu acho que é consenso entre todo mundo é: nossa política de drogas não funciona. Não está funcionando. Está dando dinheiro para muita gente, e não é quem está sendo preso. As pessoas continuam usando droga, continuam circulando droga, e o Estado está assim, sem fazer nada. Sem fazer nada. Por que não regula, e aí esse dinheiro passa para o Estado na forma de imposto e vira ação de conscientização, ação de educação, como se fez com o cigarro. E por isso a gente teve bons resultados com o cigarro. Discrimina o cigarro. Né? Eu me senti eu entendo, mas se o resultado é esse, então discrimina isso tudo. Pronto, temos consenso. Então, se isso aí leva a um êxito, se isso aí leva, né, a resolver todos os problemas, então vamos legalizar tudo. Pronto. Entendeu? Né? Então, se leva, vamos. Agora sim, eu não acredito que um usuário de droga ele tenha responsabilidade individual e muito menos social. Mas esse que é o problema, veja bem. Eu não acredito que a droga sendo legalizada ou não, o usuário, eu não acredito que há uma responsabilidade individual. Porque se tivesse, ele não usaria, e muito menos social. Ou seja, eu não posso, eu não tenho direito, eu não tenho direito de tirar a paz de ninguém. E o sujeito explode a família inteira. Vai
vai muito além, vai muito além do campo teórico, vai muito além de impostos, Exatamente. vai muito além de dividendos. Nós estamos falando de algo, né, social. Existem dois tipos de paz. Existe a paz espiritual e a paz social. Eu não creio que um usuário, né, ele tem essa responsabilidade social, ele vai ter uma responsabilidade individual. Eu não acredito. Não tem, pastor, porque na verdade, a partir do momento que ele está entranhado no meio da droga, ele não há consciência. Não existe essa consciência. E se o governo estimula através vou te dar seringa, vou te dar isso, eu entendo, Grieco, no caso, você vai estimular e não vai conseguir tirar ele. Se não fizer se não tiver um trabalho social de conscientização para que as famílias, a partir das raízes, elas se conscientizem de que aquilo é prejudicial, tanto a ele quanto à sociedade, não vai existir essa recuperação. Não existe porque quem já está, pastor, não sai com livre e espontânea vontade. Nós trabalhamos, eu conheço casos de pessoas que saem, ficam um mês, 40 dias e volta de novo. Ela não consegue se libertar, ela não consegue, o seu organismo cria uma dependência, cria uma fissura, né? A massa cefálica dela já foi toda destruída, já foi toda corrompida, né? Pelo uso exacerbado da maconha, ou seja, a droga que for. Então não há uma responsabilidade, né? O discurso ele é fundamentado, o discurso ele é embasado, o discurso é científico, pode ser embasado, pode ser fundamentado, né? Mas não vai gerar responsabilidade. Não gera. O cigarro matou. O meu pai morreu pelo cigarro. Então, eu não estou falando de algo que eu escutei. Eu não estou falando de algo que eu estudei. Eu estou falando de causa própria. Eu estou falando de algo que eu vivi. O meu pai morreu com problema problemas pulmonar, né? Nós somos da roça, viemos da roça. Nós somos mineiros lá de Uberlândia, né? Então, nós viemos da roça. Meu pai começou a fumar com 8 anos de idade. Né? E meu pai morreu com 62 anos, né? Justamente com um problema de embolia pulmonar e outras. Meu pai não conseguia. Meu pai começou meu pai começou a necrosar, já vivo já. E eu fui com ele ao médico. O médico disse: o senhor deixa de fumar, ou o senhor vai morrer. E ele morreu. Né? Graças a Deus que da última hora foi um pastor lá, orou com ele lá, enfim, e ele foi em paz. Então eu vivi isso na minha família. Né? Eu tenho um caso dentro da minha própria igreja. Eu tenho um caso de um advogado aqui de Paraná, né? De uma pessoa da área, enfim, uma pessoa muito bem querida, que ele não consegue. Eu conheço pastores que não conseguem se libertar da droga. Ele aceitou Jesus, ele prega a palavra, é um exemplo de homem de Deus, mas ele não consegue. Né? E ele chega e já conversou comigo, pastor, eu chego na minha casa, eu rasgo a minha alma. Porque eu tô com aquela palavra que Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, esse eu faço todo dia. Né? Eu sou a favor do uso para fins medicinal. Tem que ser pesquisado, tem que ser estudado. Já é, né? Pesquisado e estudado. E agora, né? Então, acho que aqui nós temos um ponto em comum. Né? Agora, eu fico naquela palavra de Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu aproveito a sua fala justamente para isso. Se todas as coisas me são lícitas, as pessoas podem ter a liberdade de escolher. Deixa eu só fazer a minha réplica. Só vou fazer uma pergunta aqui pro... Claro. Tem uma pergunta da ouvinte aqui que fala o seguinte: o programa está bem debatido, se você puder... a Núbia Rodrigues, gostaria de saber, fazer uma pergunta para o Grieco. Na família dele existe algum usuário? Ele já sentiu na pele perder alguém para as drogas? Eu queria fazer um adendo de que eu não deveria responder essa pergunta porque eu estou aqui como especialista, né? Mas sim, minha resposta é sim. Já perdi alguém para as drogas. Mais de uma pessoa. Já vivi isso. Eu não preciso apresentar essa credencial. O meu Lattes é público, o meu currículo é público. E aí essa é uma pergunta que desqualifica o debate. Eu estou aqui como cientista e como pesquisador. Sabe? Mas a resposta é sim. É sim. Já passei por isso. Grieco, na verdade, como isso aqui é um bate-papo e aberto, inclusive, para as perguntas, eu tenho que fazer a pergunta, infelizmente. Não se preocupe, eu só precisei demarcar isso. Agora, o seguinte, a gente tem consenso
começo, de que a guerra às drogas tem sido pior do que as drogas, no fim das contas. O combate tem sido pior do que as drogas, porque o combate é desigual, o combate é violento, o combate é caro e não tem resolvido o problema. Vamos ser pragmático. Vamos pensar assim, ó, que problema a gente resolveu com o combate às drogas até hoje? Na minha visão, nenhum. Na minha visão e da bibliografia na qual eu me escoro, nenhum. E aí tem uma outra coisa. Quando o senhor menciona, pastor, que as pessoas tratam tantos meses a dependência e voltam, tratam tantos meses e voltam e não tem sucesso, e não tem sucesso, esse é um contexto que eu também já verifiquei, também já acompanhei muito de perto. O senhor fala de experiências pessoais, eu gostaria de deixar compartimentado porque eu estou aqui como cientista, mas sim, já vivi isso de muito perto, mais perto do que qualquer um aqui imagina. Mais uma questão assim, ó, se as pessoas tratam e voltam, qual que é a qualidade desse tratamento que elas estão fazendo? Alguém sabe? Alguém atesta? Porque se o tratamento é tão bom, por que elas estão voltando? Tá? E aí uma outra coisa, quando a gente fala de não acreditar, de achar isso, de achar aquilo, toda a minha fala aqui está sendo baseada em fato. Estou falando de fato, estou falando de dados. Eu não estou falando do que eu acho. Estou falando de fatos, estou falando de dados, meus textos estão publicados, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada tem textos públicos, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem dezenas de textos públicos, porque essa questão tem sido acompanhada já há muito tempo. O Legislativo sabe disso já há muito tempo e nunca quis legislar. E aí agora que o STF, também depois de muitíssimo tempo desse processo parado, quando o STF começa a fazer o trabalho dele, porque não é nada além do trabalho dele, e está muito atrasado ainda, aí o Legislativo fala, opa, pera lá, vamos seguir o dinheiro, vamos ver quem está lavando o dinheiro do tráfico de drogas no Brasil, se não estão nas bancadas? Vamos pensar nisso, entende? Agora, uma coisa, eu não sei se a gente concorda, eu vou jogar e a gente pensa, mas no meu ver, a proibição, a guerra às drogas, tem favorecido uma e apenas uma categoria de pessoas, que são as pessoas que ganham dinheiro sujo com o tráfico de drogas, que são os atravessadores, são os transportadores que colocam dentro dos pneus de grandes caminhões de grandes frotas, que transportam de aviões. Isso é público. Isso é público. Só quem tem ganhado com a guerra às drogas é quem ganha dinheiro com drogas. E eu não estou falando de boqueiro. Prende 5 boqueiros lá, um dia. Amanhã você vai na mesma rua, as mesmas casas estão com outras pessoas, às vezes mais novas do que as primeiras, vendendo droga. E quando estão presos, ainda sai pela porta da frente. Agora, eu acho que esse mercado paralelo... Eu nunca vi. Esse mercado paralelo, ele nunca vai acabar. Esse mercado paralelo, ele nunca vai acabar. Independente, né? Mas se a gente puder enfraquecê-lo, o máximo, é o que a gente deveria fazer. E aí que está a política, aí que está essa legislação para poder enfraquecer. Como? O Brasil tem uma fronteira enorme, né? O Brasil não tem uma política social... enfim, com eficácia. Então, esse mercado paralelo, ela sendo descriminalizada, legalizada, que são 2 termos diferentes, entendeu? Né? Porque se discute a quantidade do porte, se discute, a quantidade daquele que está usando, não vai resolver o problema, porque esse mercado ele vai continuar, independente da posição do governo, independente das políticas de prevenção, independente de legalizar ou não, né? Esse mercado paralelo vai continuar, como existe o mercado paralelo no cigarro. Você vai lá no Paraguai, você vai em Foz do Iguaçu, né? Outro dia prendeu eu estava ali em Pato Branco, Francisco Beltrão, e acompanhando o jornal local, prendeu um cidadão com um carro, uma Belina antiga, cheio de cigarro. Sem contar, pastor, que hoje esse mercado paralelo está se fortalecendo, né, Camargo? Hoje eles estão investindo na formação de pessoas na faculdade e tal, para eles se tornarem, passarem concursos do Ministério Público, do Judiciário, para que eles tenham dentro desses poderes, dessas instituições, tenham o amparo. O negócio, Edísio, o negócio está muito mais enraizado do que nós imaginamos, né? Existe uma raiz em todas as esferas,
né? Em várias esferas. Há uma raiz, né? Em várias esferas. O crime organizado, as facções, né? Estão enraizadas em várias esferas, e tendo gente preparada para que possa, de repente, até legislar em prol. Com certeza, com certeza. Bem, tem mais um reparozinho aí? Vocês não me chamam nunca mais, né? Que eu falo muito. Não, doutor, que isso? É o seguinte, pastor, com todo o respeito ao senhor e à sua função, o debate precisa ser feito de forma séria, com base em fato, com base em evidência, com base em estudo, mas eu estou falando com base histórica. Algo sério, doutor. Entendeu? Sim, eu não duvido da seriedade, não. Eu estou falando algo sério, algo que eu vivo, algo que eu acompanho, e algo que eu entendi desde o início a sua posição, respeito a sua posição, não concordo, respeito a sua posição, mas a minha fala é uma fala séria, entendeu? Eu sei o que eu estou falando, eu não estou aqui por acaso. Entendi. Eu não sou um menino. Então, eu conheço o assunto. Entendeu? Não penso o senhor que eu não conheço, não penso o senhor, entendeu? Que eu não tenho, né? Claramente percebe a sua, enfim, a sua posição, e eu respeito a sua posição, respeito. E eu acho que tem que ser debatido, Greco. Eu acho que tem que ser debatido com responsabilidade. Eu entendo, compreendo. Com seriedade. Sim, com seriedade, porque o assunto ele vai muito além do que nós imaginamos. É uma questão de responsabilidade social. O que eu falo é responsabilidade social. Né? Não adianta. Não adianta. Pode criar-se tese de doutorado, pode-se criar tese de mestrado, pode pesquisar em várias, enfim, esferas. Não há. Não adianta. A droga é um mal. A droga mata. Droga mata. Droga mata. Não só o usuário, mata a família. Tem famílias agora chorando porque o ente querido morreu na droga. Você vai aqui no semáforo, tem gente ali atrofiada. Tem jovens aqui nos semáforos atrofiados. Entendeu? Jovens ali destruídos. Sonhos, esperanças destruídas. Famílias arrasadas. Tem mães na igreja fazendo campanha com a foto do filho para ele se libertar da droga. Tem mães na porta do centro de recuperação. Tem mães ficando lá no Agenor Martins desde as 1 da manhã para visitar o filho que enveredou por esse caminho. Agora, como que eu posso entender que nisso aí, não, legalizou, tá bonitinho, tá organizadinho, tudo bem. Olha, você pode usar só isso aqui, então nunca. Deixa eu voltar para minha réplica, que eu fui interrompido. Sim. Agora, o que eu digo é assim, se a gente está falando de política social, eu não estou dizendo que o que o senhor está dizendo não tem base ou não é, eu acredito em tudo isso. Agora, a gente não está falando da nossa família, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa igreja. A gente está falando de uma política, né? Geral. Tanto para quem acredita quanto para quem não acredita. Para gregos e baianos, não é? A gente está tratando disso. Eu vim aqui neste convite, que a gente tratasse disso. Então, sim, nós precisamos dos dados históricos. Nós precisamos da evolução, do que tem sido feito. Então, eu acredito em tudo que o senhor me disse porque é uma realidade. Porque os dados também apontam essa realidade. A desgraça que a droga tem trazido às famílias de muitas pessoas. E como eu disse, eu já vi isso de muito perto. Então, eu não vim aqui para falar assim, usar droga é muito bonito, tem que... Não é isso que eu estou fazendo aqui. O que eu vim aqui dizer é que a guerra às drogas tem piorado o problema das drogas. Então a gente precisa acabar com a guerra às drogas e enfrentar este assunto com responsabilidade. Justamente para coibir mesmo. Não para estimular, para coibir, para informar e para que as pessoas que têm problemas com o uso de drogas consigam ajuda qualificada. Porque a proibição afasta as pessoas de qualquer ajuda. Agora me diga, se essa pessoa tivesse que passar pelo SUS para fazer alguma coisa, ela estaria sendo mais orientada do que como ela está sendo hoje, que ela passa na boca de fumo. Aí o traficante chega lá e fala, tudo bem se você não tem dinheiro, traz o que você tiver em casa, não é? Traz o que você tiver em casa, rouba as coisas que você tem na sua casa, entende? Então o que eu digo não é assim, o Brasil precisa de uma política para que todo mundo use droga. Eu nunca disse isso. O que eu disse é que o Brasil precisa enfrentar o problema das drogas, eu estou chamando de problema das drogas, com seriedade. Para que as pessoas tenham acesso a tratamento, para que os usuários sejam atendidos pela saúde pública, não pela segurança pública.
Muito bem. O Greco e pastor, na sexta-feira nós colocamos esse programa integralmente lá na 90.7, que é a Rádio Alvorada. Que bom. Porque aí a gente também distribui com mais intensidade essa informação para dentro de casa, né? Para as pessoas que não têm um tempo agora de ficar na televisão, no celular, né? Parabéns pela iniciativa. E ele pode estar andando, pode estar na roça, pode estar no curral, pode estar em qualquer lugar, mas ele pode ouvir, né? Então eu toda sexta-feira eu reservo esse espaço e reproduzo esse material. Eu queria agradecer a presença de vocês, né? O debate foi muito útil e provavelmente em outros tempos, né? Talvez até para outros assuntos a gente convoque vocês também. E o nosso comandante maior aqui é o Edísio, que quem promove tudo isso, o agradecimento que a gente faz também a ele, né? Então, eu vou deixar o Edísio fazer a conclusão aqui, né? Se ele quiser a continuidade do debate, não tem problema, porque eu também tenho outras atividades para fazer até a hora do meu agora. Bom, Camata, eu agradecer você, porque você é uma pessoa com a sua experiência, está comandando muito bem o Conversa Franca. E o Conversa Franca, na verdade, pastor Grieco, é para isso, para a gente trazer assuntos relevantes, assuntos que têm impactado a sociedade e é perfeitamente justo ouvir opiniões diferentes. Isso aqui, na verdade, não é uma guerra, um conflito de ideias. É um debate que eu acho perfeitamente salutar para que as pessoas também possam formar suas opiniões. Agradecer de coração a sua aceitação e o convite para estar aqui conosco. Agradecer o Grieco também, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Faz um trabalho muito bom frente a Camero aí, e já nos ajudou com a questão do autismo. Eu li aquela nota ali mais uma vez e me emocionei, porque nós defendemos. E dizer para que nós, na próxima quarta-feira, o nosso assunto aqui vai ser autismo, certo? Nós vamos trazer a Carla Moscoso, que é superintendente do autismo, a Dalva, que é diretora do Centro de Autismo, e nós vamos falar de um fórum que nós vamos realizar aqui no próximo ano, no mês de abril, mais precisamente, para um fórum de conscientização do autismo a nível de Estado. Queremos trazer palestrantes de fora do Estado que tenham conhecimento técnico e científico muito bom. Então, esse é o objetivo do Conversa Franca, deixar aqui para o senhor fazer as suas considerações e depois o Grieco. Obrigado, seu Camata. Fica a minha admiração pelo senhor, né? Que Deus continue lhe dando saúde física, mental, espiritual, que o senhor continue sendo essa voz, né, no estado de Rondônia. Que Deus abençoe o senhor. Vereador Edísio, parabéns pela sua atuação em Ji-Paraná. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus, né? A toda a sua equipe aqui, né? Que Deus abençoe. Amém. Parabenizar pela iniciativa do podcast, né? Ji-Paraná precisa, né? Estava precisando. O seu Camata já tem um programa muito, muito relevante que traz notícias a nível de Brasil. E Ji-Paraná precisava de um podcast, precisava de um espaço como esse. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo investimento. Que Deus continue te abençoando. Uma alegria poder conhecer o Grieco, tá? Um prazer. Que Deus continue te abençoando. Você, amém. Os seus planos, os seus projetos, né? Que Deus continue te fortalecendo, né? A cada internauta, que Deus abençoe. E só quero dizer duas coisas, né? As opiniões nos dividem, mas o amor nos une. Estamos aqui não por uma casa, mas por uma causa. Com certeza. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Agradeço o convite, Edísio, que a gente já anda junto há algum tempo. Camata, pastor, prazer conhecê-los. Muito obrigado pela sua mediação, pela sua participação. Eu reafirmo exatamente isso, que a gente pode divergir em tudo, mas a gente continua trabalhando junto. O nosso objetivo é que o Brasil enfrente com seriedade, com clareza, o problema das drogas e que pare de prender e matar gente pobre, que pare de prender e matar boqueiro. Vamos atrás do dinheiro, vamos atrás de quem realmente ganha dinheiro com tráfico de drogas. E é isso. Agradeço, continuo disponível. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, muito obrigado pela audiência de todos. A próxima quarta-feira estaremos aqui novamente trazendo assuntos bem relevantes, assuntos interessantes, para que você tenha conhecimento e você participe conosco. Grande abraço e até quarta. Querido.